Irmãos, quero dizer da minha alegria de estar com vocês por ocasião das comemorações dos 65 anos do aniversário dessa igreja. Me sinto, de fato, honrado e alegre, porque esses números redondos assim, não sei porquê, têm um efeito diferente na nossa mente e coração, não é? 60, 65, 70, eles são marcos de como Deus tem guiado e conduzido o seu povo ao longo da história. Eu me sinto feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa ocasião, e a minha oração não é nem um pouco diferente desta que o reverendo Arthur mencionou ao final da apresentação que ele fez. Minha oração é que todos nós vejamos a beleza do nosso Redentor, enquanto nós meditamos na palavra do Senhor nessa ocasião. Eu os convido a abrir então a Escritura no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, e eu vou ler o início do Evangelho. Eu falei hoje à tarde sobre a necessidade de sermos evangelizados com frequência, então vou ler agora os primeiros 20 versos do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, versos de 1 a 20. Vou fazer a leitura, peço a você que acompanhe de maneira silenciosa, atenta e receba com fé esta que é a palavra do nosso Deus. Ela diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Por acaso você já experimentou a sensação de estar lidando com alguma coisa extremamente importante, mas sem saber exatamente por quê? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu gosto muito do universo do pensamento. E às vezes eu estou lendo um livro
ou então eu estou escutando uma palestra, e aí eu me deparo com um conceito ou alguma ideia acerca da qual eu digo, eu sinto que isso é muito importante, mas eu não tenho uma explicação clara do porquê isso é tão valioso assim. Eu suspeito, irmãos, que nos nossos dias, muitas pessoas experimentam algo semelhante com relação a Cristo e a fé cristã. Elas leem a Bíblia, elas oram, elas vão à igreja, elas falam a respeito de Jesus Cristo, mas quando elas são questionadas a respeito do que elas estão fazendo, mais especificamente sobre o porquê elas estão fazendo isso, elas não conseguem oferecer uma resposta que lhes deixe confortáveis e verdadeiramente seguros. Afinal de contas, sobre o que é tudo isso? Sobre o que é igreja, sobre o que é Bíblia, sobre o que é fé, sobre o que é cristianismo. Afinal de contas, a respeito do que estamos falando quando estamos falando dessas coisas? Uma resposta possível a essa pergunta, talvez a mais simples das respostas, seja a de que o cristianismo é sobre uma pessoa, é sobre Jesus. Mas eu creio que essa é uma resposta que precisa ser aprofundada. Afinal de contas, quem é Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo é tão importante? O que é que Jesus Cristo veio fazer? E como é que Jesus Cristo espera que nós respondamos àquilo que Ele é e àquilo que Ele veio fazer neste mundo? De certa maneira, toda a Escritura foi escrita para nos ensinar isso. Eu falei hoje sobre isso à tarde, sobre como a Escritura inteira foi escrita para ensinar sobre Jesus. Mas existem 4 livros na Bíblia que foram escritos especialmente com esta finalidade. Eu estou me referindo aos 4 evangelhos, 4 biografias autorizadas por Jesus Cristo, que têm objetivos diferentes e complementares. Mateus, por exemplo, escreve primeiramente para os judeus, com a finalidade de mostrar que Jesus é o Messias anunciado por todo o Antigo Testamento. É por isso que o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia que liga Jesus Cristo primeiro a Davi e depois a Abraão. É porque a sua finalidade é mostrar que Jesus Cristo é o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Lucas escreve principalmente para os gregos, e ele tem a finalidade de apresentar Jesus como o homem perfeito, que viveu no poder do Espírito Santo. Daí a ênfase de Lucas no título Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem. João é o mais geral dos evangelhos. Ele escreve para o mundo todo e apresenta Jesus Cristo como aquele em quem nós devemos crer para obter a vida eterna, a salvação da nossa alma. E Marcos, preste atenção nessa afirmação, que é da perspectiva temporal o primeiro dos evangelhos. Então, no Novo Testamento, a nossa Bíblia começa com Mateus, mas da perspectiva temporal, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E ele foi escrito para cidadãos romanos, com a finalidade de apresentar Jesus Cristo como o rei que se fez servo e deu a sua vida em resgate por muitos. Uma das características mais marcantes do Evangelho de Marcos é a sua dinâmica. Uma das palavras preferidas de Marcos é a palavra imediatamente. Porque Marcos é assim, um evangelho de ação. Marcos não está tão interessado nas palavras de Jesus Cristo.
ele não registra nenhum dos grandes sermões, nenhum dos grandes discursos de Jesus. E parábolas que são apresentadas com textos enormes em outros evangelhos, são apresentados em Marcos com 1 ou com 2 versículos. Porque Marcos está interessado naquilo que Jesus Cristo veio fazer. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que aquilo que Jesus Cristo veio fazer é mais importante do que aquilo que Jesus Cristo falou. Tudo é importante. E é por isso que nós temos 4 evangelhos e não apenas um evangelho. O que eu estou dizendo é que o evangelho de Marcos tem como foco enfatizar os atos de Jesus Cristo. E uma outra característica do evangelho de Marcos é que ele entrelaça perspectivas diferentes ao longo da sua narrativa, de modo que você pode lê-lo a partir de perspectivas distintas. Sabe aqueles filmes de ação que você assiste e tem várias histórias sendo contadas ao mesmo tempo, da perspectiva de diferentes personagens, e elas são amarradas todas no final? Marcos é mais ou menos assim. Você pode ler, por exemplo, o Evangelho da perspectiva do caminho que Jesus faz em direção à cruz em Jerusalém. Você pode ler o Evangelho de Marcos da perspectiva das batalhas, dos embates que Jesus Cristo tem com os líderes religiosos do judaísmo do seu tempo. E você pode ler o Evangelho de Marcos ou da perspectiva da relação que Jesus estabeleceu com os seus discípulos, que no Evangelho de Marcos não é uma palavra que se refere apenas aos 12, mas é uma palavra que se refere a todas as pessoas que de alguma forma decidem seguir a Jesus Cristo. Aliás, aqui está um conceito chave do Evangelho de Marcos, que nos ajuda a entender sobre o que é isso tudo, sobre o que é igreja, sobre o que é fé, sobre o que é Bíblia, sobre o que é o cristianismo. É sobre seguir a Jesus Cristo. Marcos começa o seu evangelho, da maneira dinâmica que lhe é peculiar, apresentando muito rapidamente o seu tema e o seu personagem. Veja o verso 1 do evangelho de Marcos. Ele diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A gente bate o olho nessa expressão, ou nessa sentença, e ela parece uma sentença muito simples, sem grandes implicações práticas para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: isso só acontece porque nós estamos distantes, temporal e culturalmente, do texto que nós estamos analisando. Evangelho é uma palavra que para nós tem um significado intrinsecamente religioso. Quando a gente ouve essa palavra, imediatamente a gente conecta essa palavra com algo relacionado à religião. Mas deixa eu te contar uma coisa. No primeiro século, evangelho era uma palavra que tinha uma conotação diferente. Ela tinha uma conotação social ou uma conotação política. Evangelho era a palavra que os cidadãos romanos usavam naquela ocasião para se referir a uma notícia importante, uma notícia alvissareira, geralmente relacionada ao império, que haveria de impactar a vida de todas as pessoas. Por exemplo, uma vitória do exército romano em uma grande batalha, a anulação de um determinado tributo por parte de um imperador, ou então a notícia de que o imperador estava chegando em uma cidade. Imperador que naquela época era visto e adorado como o filho dos deuses. Marcos toma essa palavra, evangelho, que tem um significado social, um significado político, e atribui à pessoa de Jesus Cristo. Ele a usa para se referir a Jesus. E eu quero que você perceba duas coisas diferentes de início aqui.
Primeiro eu quero que você perceba a natureza apologética dessa afirmação. O que Marcos está fazendo aqui, irmãos, é deixar transparecer que aquilo que era dito a respeito dos imperadores romanos deveria ser dito, na verdade, a respeito de Jesus de Nazaré. O que Marcos está dizendo aqui é que a notícia definidora da vida das pessoas não era a notícia a respeito de Otávio Augusto, Tibério César, Nero, Domiciano, Lula ou Bolsonaro. A notícia definidora da vida das pessoas é a notícia a respeito de Jesus Cristo. E eu quero que você perceba uma outra coisa aqui, é a natureza contraintuitiva da fé cristã. Irmãos, esse Jesus, a respeito de quem Marcos diz ser a grande notícia, é o mesmo que cerca de 30 anos antes tinha sido executado pelo Império Romano nos termos de um marginal. O Evangelho é a loucura de Deus. Ele não faz muito sentido à luz da sabedoria humana. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a cruz é loucura para aqueles que se perdem. É por isso que o apóstolo Paulo diz que as pessoas não podem discernir a verdade do Evangelho. É por isso que tornar-se um cristão é uma questão de iluminação, é uma questão de chamado e não de mera inteligência. Embora não haja nada mais inteligente do que tornar-se um cristão. E qual é a notícia a respeito de Jesus? Que grande notícia alvissareira é essa que Marcos diz a respeito, que há a respeito deste homem de Nazaré? Eu quero compartilhar com vocês 3 aspectos diferentes a respeito de Jesus Cristo, que são a essência do Evangelho. O primeiro aspecto é que Jesus é rei. Essa é a primeira verdade do Evangelho que Marcos diz está claro, ou que o Evangelho comunica para nós. Jesus é rei. Irmãos, qualquer cidadão romano que lesse os versos 2 a 7 do texto que nós lemos, perceberia que era isso o que Marcos estava dizendo a respeito de Jesus. Porque passe os olhos pelos versos 2 a 7 aí na sua Bíblia, e você vai perceber que Marcos está usando aqui a figura de um cortejo imperial. Naquela época, as estradas não eram como elas são hoje. As estradas eram acidentadas. As estradas eram facilmente sujeitas à degradação. E por isso, quando um rei saía da capital e ia a uma cidade no interior do império, quando um imperador transitava pelas cidades, ele era precedido por alguém que ia na frente dele, limpando o caminho, preparando o terreno para que a carruagem do rei pudesse chegar. Todo cidadão romano estava acostumado com a ideia de que um rei era precedido e anunciado por um arauto. E o que Marcos faz nesses versos? Ele toma a figura de João Batista e o apresenta como o arauto de Jesus Cristo. Ele toma a imagem de João e ele, através da imagem de João, deseja identificar a chegada de Jesus Cristo no início do seu ministério com a chegada de um grande rei. Todo cidadão romano, como eu disse, conseguiria perceber isso. O que ele não conseguiria perceber, mas que qualquer cidadão judeu que tivesse contato com o texto conseguiria, é que Jesus não é qualquer rei. Jesus é o rei divino, outrora prometido pelo Antigo Testamento. Porque a figura que Marcos está usando aqui não é uma figura originalmente marcana. Ele não está criando uma imagem.
Na verdade, o que Marcos está fazendo nesses versos é interpretar a chegada de Jesus à luz de duas profecias do Antigo Testamento. A primeira delas está lá em Isaías, no capítulo 40, nos versos 3 ao verso 5, onde nós lemos: no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus, todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Marcos está tomando a profecia de Isaías e atribuindo esse momento histórico em que a humanidade veria a glória de Deus com a chegada do seu Filho na pessoa de Jesus. E a segunda profecia é a profecia de Malaquias, que no capítulo 3, verso 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e que termina o seu livro dizendo, atenção, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, lembre-se que eu disse que Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Há um sentido, portanto, no qual quem inaugura o Novo Testamento não é Mateus, mas é Marcos. Como é que o Antigo Testamento termina? Ele termina com a promessa de que Deus enviaria o profeta Elias, e que o profeta Elias prepararia o caminho do Senhor. Marcos começa o seu evangelho exatamente onde o Antigo Testamento termina. Segundo Marcos, ou segundo o Antigo Testamento, como se vestia o profeta Elias? Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, verso 8, diz que ele se vestia de pelos e que ele tinha um cinto de couro na cintura. E onde é que estava Elias quando ele foi tomado pelo Senhor sem conhecer a morte? O segundo livro dos Reis, no capítulo 2, verso de número 9, diz que ele estava em algum lugar no deserto depois de ter passado o rio Jordão. Segundo Marcos, onde João prega no deserto, em algum lugar depois de ter passado o rio Jordão. E segundo Marcos, como é que João está vestido? Ele está vestido de pelos de camelo e tem um cinto de couro amarrado na cintura. Você acha que João quis dar essas informações casualmente, por mera curiosidade? João está conectando a figura de João Batista com a figura do profeta Elias, prevista por Malaquias nos últimos versos do Antigo Testamento. É claro, João Batista não é uma reencarnação de Elias. João Batista é o espírito do profeta Elias, que é o espírito de preparação do caminho do Senhor anunciado pelo Antigo Testamento. Ele está conectando aqui essas duas figuras para mostrar que Deus está cumprindo a sua promessa de trazer à tona o rei anunciado em todo o Antigo Testamento, que haveria de cumprir o seu projeto de redenção. Essa é a primeira grande verdade do Evangelho que nós precisamos ter na mente e no coração, para entender sobre o que é isso do qual nós estamos participando. O que é isso do qual essa igreja que completa 65 anos se diz parte. Jesus é rei. O segundo aspecto importante que Marcos revela aqui é que Jesus veio ao mundo com a finalidade de trazer um novo começo. Jesus veio ao mundo com a finalidade de trazer um novo começo. Irmãos, todos nós sabemos
que existe algo errado conosco e com o mundo. De vez em quando isso fica tão claro para nós, que nós dizemos algo que parece meio pessimista, mas é algo absolutamente verdadeiro. Talvez você já tenha dito, ou já tenha ouvido alguém dizer algo do tipo: isso aqui deu errado. A humanidade definitivamente não deu certo. Tem que destruir e fazer de novo. Já viu alguém dizer isso? Você já disse isso alguma vez? Pois nessa introdução do seu evangelho, Marcos deseja que você saiba que foi exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer: destruir tudo e fazer de novo. Talvez você esteja se perguntando: pastor, onde é que esse negócio está aqui no início do evangelho de Marcos? Existem várias sugestões muito significativas disso aqui. O deserto, 40 dias. Na história de Israel, esses elementos sempre estiveram relacionados à ideia de um ciclo que está terminando ou outro vindo à existência. Mas a maior dessas evidências está na narrativa que Marcos faz do batismo de Jesus Cristo. Esse, aliás, irmãos, é um evento muito revelador da maneira como Jesus veio trazer esse novo começo. Por que você acha que Jesus foi batizado, se o batismo ele tem a ver com a purificação de pecados? Jesus tinha algum pecado do qual ele precisava ser purificado? É claro que não. Jesus foi batizado por identificação. Ele foi batizado em nosso lugar. Ele foi batizado no lugar dos eleitos por quem ele morreu, para identificar-se conosco. Mas o batismo de Jesus também é um ato de inauguração. Ele foi o marco inaugural do seu ministério. Agora eu quero que você perceba como Marcos relata esse fato, ou esse acontecimento aqui. Ele faz isso de maneira bastante resumida. São apenas 3 versículos que ele usa para relatar o batismo de Jesus Cristo. E o foco de Marcos é unicamente um foco trinitário. O que Marcos deseja fazer no seu relato? Ele deseja mostrar para nós a presença das 3 pessoas da Trindade no batismo de Jesus Cristo e mostrar o que é que elas estavam fazendo naquela ocasião. E eu quero que você se atente às ações das pessoas da Trindade nesse relato. O Filho atua, ele é quem está sendo batizado, ele é o ator principal dessa cena. O Pai fala, ele profere palavras a respeito de Jesus Cristo. E o texto diz que o Espírito Santo desce e repousa sobre ele como uma pomba. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em que outra ocasião na Escritura essas 3 coisas acontecem? O Pai fala, o Filho faz e o Espírito Santo desce. Em que outra ocasião essas 3 coisas acontecem? Gênesis capítulo 1. Olha o que Marcos está fazendo aqui. Marcos está sugerindo um paralelo entre esse momento da história, que é o batismo de Jesus Cristo, com aquele momento da história em Gênesis 1, quando todas as coisas vieram à existência. Em Gênesis 1, o Pai fala, a palavra age, o Espírito Santo desce e a realidade vem a existir. E agora em Marcos capítulo 1, o Pai fala, a palavra encarnada atua, o Espírito Santo paira como o sinal de que uma nova realidade está vindo à existência. Jesus veio ao mundo com esta finalidade: realizar
a obra de restauração da realidade, prometida desde Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Quando Adão e Eva se rebelaram e se autodeclararam reis sobre si mesmos, eles, os descendentes deles, a realidade criada como um todo, passaram a sofrer as consequências da rebeldia desses dois homens. O pecado, irmãos, tomou conta da natureza, do homem, da mulher, da sociedade, da política, da economia, das artes e de tudo mais que você possa imaginar. Nós vivemos em um mundo estragado. Nós vivemos em um mundo quebrado. E desde então, Deus prometeu que enviaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. A vitória de Jesus Cristo sobre a tentação logo depois é uma demonstração de que Jesus Cristo é esse alguém que enfrenta as tentações da serpente sem ser vencido pela serpente. E quando narra o batismo de Jesus dessa maneira, Marcos como que quer nos dizer: está começando. Está chegando a hora. Está chegando a hora de um novo mundo. Está chegando a hora de uma nova natureza. Está chegando a hora de uma nova humanidade. Está chegando a hora de uma nova sociedade, uma nova política, uma nova economia, uma nova arte, um novo tudo está vindo à existência debaixo do governo de Jesus Cristo. E não é apenas Marcos que vai dizer isso. O próprio Jesus Cristo vai confirmar isso em sua pregação, segundo os versos 14 e 15. Quando nós lemos, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, qual era a natureza da pregação de Jesus? O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Deixa eu lhe dizer uma coisa com toda honestidade nessa noite. Se você ainda não viu isso, seus olhos precisam ser abertos. Se você ainda não percebeu que tem uma nova realidade vindo à existência, os seus olhos espirituais precisam ser abertos. Porque nós estamos vivendo num momento da humanidade, da história da humanidade, que a Bíblia no Novo Testamento chama de noite, ou de madrugada. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo usa escrevendo aos Romanos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Nós estamos vivendo num momento de intersecção da história, em que esta realidade marcada pela queda e pelo pecado, ao qual nós nos insistimos em nos apegar, está passando, chegando ao fim. E uma nova realidade está vindo à existência debaixo do governo de Jesus Cristo. Nem todas as pessoas percebem isso, porque essas coisas são perceptíveis, não são perceptíveis ainda aos olhos naturais. Vai chegar um dia, diz o apóstolo Paulo, em que todo olho verá. Todo olho verá. Mas por enquanto, veem alguns. Alguns quem? E essa é a terceira lição que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Marcos nos ensina que Jesus nos insere em seu projeto e nos faz participantes dele. Jesus é rei. Jesus veio ao mundo para destruir uma era marcada pelo pecado e fazer nascer uma nova era marcada pela santidade e pela justiça. E Marcos nos ensina finalmente que Jesus nos insere em seu projeto e nos faz participantes dele. Irmãos, a narrativa que Marcos faz aqui do início do ministério de Jesus Cristo, ela termina daquela maneira dinâmica que lhe é particular,
com a apresentação dos primeiros discípulos de Jesus. Percebeu? São duas duplas de irmãos, não é? Os irmãos Pedro e André e os irmãos Tiago e João. O texto termina aqui nos versos finais, narrando o chamado desses indivíduos. Bem, eu preciso dizer que, em certo sentido, a relação que esses homens tiveram com Jesus Cristo foi uma relação singular. Não foi à toa que a cristandade separou uma palavra específica para esses 12 que foram chamados por Jesus. Qual é a palavra? Apóstolos. Toda a cristandade separou essa palavra para designar essas pessoas. Por que a cristandade fez isso? Porque esses 12 tiveram um tipo de relação com Jesus. E eles participaram do ministério de Jesus, do projeto de Jesus, de um modo muito mais significativo, especial, do que outras pessoas podem participar. No entanto, há outro sentido no qual a relação que eles tiveram com Jesus e a participação que eles tiveram no ministério, no projeto de Jesus, é semelhante à de todos nós. É semelhante à de todos nós. E eu quero, ao final dessa mensagem, considerar 3 aspectos de semelhança que existe entre o chamado desses primeiros discípulos e o chamado de todos aqueles que Jesus resolve inserir como participante do seu projeto. Primeiro aspecto de semelhança é o modo como nos tornamos parte do projeto de Jesus. Qual é o modo? É o chamado soberano de Jesus Cristo. Irmãos, esse texto mostra muito claramente que a iniciativa de se relacionar com aqueles homens foi uma iniciativa inteiramente de Jesus Cristo. Ao contrário do que acontece nas nossas relações interpessoais, quando é o discípulo que procura o mestre, é você que busca o seu orientador acadêmico ou é o seu orientador acadêmico que vai atrás de você? É você que vai atrás do seu médico ou é o seu médico que vai atrás de você? Nas nossas relações, discípulos vão atrás de mestre. Mas no contexto do Evangelho, a coisa funciona de modo diferente. É o mestre que vai atrás do discípulo. Não são esses homens que inicialmente se interessam por Jesus, é Jesus quem vai ao encontro deles e os chama, e ele faz isso soberanamente. Irmãos, o Mar da Galileia era um enorme centro comercial naqueles dias. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu famosíssimo, diz que quando os romanos conquistaram Israel, a frota da indústria pesqueira do Mar da Galileia era composta de cerca de 250 embarcações. Sabe o que isso significa? Que provavelmente havia centenas, talvez milhares de pessoas no Mar da Galileia naquele dia. Mas o que o texto nos diz? Ele nos diz que Jesus foi até lá para chamar 4. E ele chamou 4 pelo nome: Pedro, André, Tiago e João. Porque é assim que nós nos tornamos parte do projeto de Jesus. Não é unicamente pela nossa vontade. Sim, a nossa vontade está envolvida nisso. Ninguém vem até Jesus Cristo morrendo de vontade de ir para outro lugar. A gente vem livre e espontaneamente, mas vem porque a voz de Jesus Cristo nos convence no mais profundo do nosso coração. Nós nos tornamos parte do projeto de Jesus por meio do seu chamado soberano. Você precisa entender isso. Você não é um cristão porque um dia você quis ser um cristão meramente. Você é um cristão
Porque a graça de Jesus Cristo alcançou você nominalmente. Um dia você ouviu a voz de Jesus Cristo chamar o seu nome. Há uma segunda coisa importante que nós aprendemos aqui, em termos de semelhança do chamado deles com o nosso. Tem a ver com a radicalidade da resposta exigida de nós pelo chamado de Jesus. Irmãos, o texto diz que quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João para segui-lo, nenhum deles perguntou: fazer o quê? Por quanto tempo? Até quando o Senhor deseja que a gente te siga? Não. O texto diz que eles imediatamente deixaram aquilo que eles estavam fazendo e eles foram atrás de Jesus Cristo. Essa é a resposta que o Evangelho exige de nós. Paulo diz que o amor de Jesus Cristo faz o que conosco? Ele nos constrange, de modo que nós precisamos abandonar de certa forma aquilo que nós estamos fazendo, a maneira como nós estamos vivendo, os valores que nós outrora tínhamos, para seguir a Jesus Cristo de todo o nosso coração. Nenhuma resposta é condizente com o chamado de Jesus Cristo, senão a entrega inteira de toda a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não combina com o chamado de Jesus esse negócio de dizer: Jesus, então, 85% da vida do Senhor, 15% meu. Pode ser? Jesus diz: não, meu chamado não suporta esse tipo de resposta. Tá bom, Jesus, 99% seu, 1% meu. Jesus diz: não, meu chamado não tolera esse tipo de resposta. Nenhuma resposta é condizente com o chamado de Jesus Cristo, senão a entrega integral da vida como ato de serviço ao Senhor. E há uma terceira semelhança, um terceiro aspecto de semelhança, com o qual eu quero encerrar o nosso tempo de reflexão nesta noite. E ele tem a ver com a finalidade de Jesus ao nos incluir em seu projeto. Ele nos inclui pelo seu chamado soberano. Ele exige de nós essa resposta integral da vida. E ele faz isso com que finalidade? Para que Jesus nos chamou para segui-lo? O texto diz: Jesus nos chamou para que nós andássemos atrás dele e nos tornássemos instrumentos de transformação. Veja quais foram as palavras de ordem, através da qual Jesus Cristo chamou aqueles 4 discípulos naquele dia. Foram 2 palavras de ordem. A primeira delas foi: vinde após mim. Venham comigo. Andem atrás de mim. Considerem aqui, irmãos, a natureza do chamado de Jesus. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque às vezes a gente vai vivendo a vida do Evangelho, a vida cristã, a vida de igreja, e a gente perde o essencial de vistas. Jesus não chamou esses homens a princípio para ingressar em uma instituição. Jesus não chamou esses homens a princípio para afirmar um determinado credo. Jesus não chamou esses homens a princípio para cumprir determinadas regras. O chamado é: vinde após mim. Venham atrás de mim. Venham ter uma relação pessoal comigo. Ele é extremamente pessoal. Irmãos, eu não estou dizendo que ser membro da igreja, expressar um credo e ter uma vida ética, regrada, não façam parte da vida cristã. É claro que faz. O que eu estou dizendo
é que não é isso que garante que alguém está seguindo a Jesus Cristo. O que garante é se ele foi encontrado, ou se ele se encontra em uma relação misteriosa, pessoal, com Jesus Cristo, como Salvador e Senhor da sua vida. Jesus chamou esses discípulos para segui-lo. E eu quero que você saiba de um detalhe. O verbo venham aqui é um verbo presente. Sabe o que isso significa na língua em que o Novo Testamento foi escrito? Significa que esse é um chamado para um ato contínuo. O chamado de Jesus não era para que eles seguissem a Jesus em ocasiões específicas. Sabe, eu vou seguir Jesus domingo. Eu vou seguir Jesus quando eu estiver na companhia dos irmãos da minha igreja. Eu vou seguir Jesus quando eu estiver no contexto da minha família. Não! Jesus Cristo disse: venham após mim. Quando? 60 segundos por minuto. 60 minutos por hora. 24 horas por dia. 30 ou 31 dias por mês. 12 meses por ano, durante todos os anos em que a vida de vocês durarem nesse mundo. Esse é o chamado de Jesus Cristo para nós. Venham após mim. E na medida em que a gente vai atrás de Jesus, nosso caráter se conforma ao de Jesus. Nossos trejeitos costumam virar o trejeito do mestre. A gente começa a falar como ele, de modo que as pessoas começam até a achar que a gente é ele de vez em quando e perseguir a gente querendo pegar ele. Esse é o chamado de um cristão. Seguir a Jesus, para que a imagem de Jesus seja vista nele dia após dia. E qual é a consequência disso? Veja qual é a segunda palavra de ordem de Jesus. Se vocês vierem após mim, se o caráter de vocês for conformado à minha imagem, se vocês aprenderem a fazer o que eu faço, a falar o que eu digo, a ter os meus jeitos, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de gente. Irmãos, o que Jesus faz aqui é algo magistral no sentido técnico da palavra. Magistral no sentido de mestre. Jesus age como um mestre. Quem eram os homens que ele estava chamando? Eles eram pescadores. Eles estavam no barco, arrumando as redes, preparando-se para pegar peixes. Então Jesus toma a atividade de trabalho deles magistralmente para comunicar a eles a natureza ou os efeitos do seu chamado. Ele diz: larguem as redes, deixem aquilo que vocês estão fazendo, venham andar comigo, e eu farei com que vocês façam algo muito maior do que vocês imaginam que conseguem fazer. Vocês acham que vão pegar alguns peixes? Se vocês andarem comigo, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. De novo, irmãos, há um sentido no qual essa exigência e essa promessa são muito particulares. Nem todas as pessoas são chamados a deixar as redes no sentido de abandonar o seu trabalho para seguir a Jesus Cristo tempo integral, no sentido de realizar o ministério da palavra, ser pastor. Talvez nesse sentido, essa orientação se aplique mais àqueles que de fato ingressaram no ministério de tempo integral. No entanto, irmãos, há outro sentido no qual essa exigência e essa promessa são todo abrangentes. Porque pescar gente não é algo que apenas pastores, apenas pessoas que se dedicam ao ministério foram chamados a fazer. E eu quero dizer uma coisa com muita seriedade a você nessa noite. Você não precisa ter estudado teologia para ser um pescador de gente. Eu vou dizer mais.
Você não precisa de um curso de evangelismo e de apologética para se tornar um pescador de gente. Eu vou dizer mais. Você não precisa sequer de anos de experiência cristã para se tornar um pescador de gente. Basta que você esteja disposto a seguir a Jesus. Se você estiver disposto a fazer isso, Ele tem poder suficiente para transformar você em um pescador de gente. Você lembra da mulher samaritana? Lembra? A mulher samaritana não precisou de nada disso. Depois de ter se encontrado com Jesus, ela saiu impactada pela Samaria, dizendo: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será ele o Cristo? E não deixa de ser curioso que essas tenham sido as palavras daquela mulher. Venha ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porque afinal de contas, o que ela tinha feito até então, não era algo de se contar para todas as pessoas. Mas ela saiu impactada depois do encontro de Jesus Cristo. Porque o encontro com Jesus Cristo nos transforma da água para o vinho. Já não era mais o que ela tinha feito que definia a identidade dela. Ela era nova criatura. E ela agora quer compartilhar com as pessoas que estão ao redor dela que o encontro com Jesus Cristo a transformou como ela nunca imaginava que ela poderia ser transformada. E você lembra o que o texto bíblico diz a respeito do testemunho dessa mulher? Diz que muitos samaritanos creram em Jesus. Porque essa mulher saiu a dizer: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito, não será ele o Cristo? Irmãos, esse é o chamado de todos nós. E ninguém em sã consciência pode se encontrar com Jesus, tomar consciência de quem Ele é, ser recriado por Ele, ser colocado por Ele no novo projeto, no projeto de reconstrução de uma nova realidade, sem desejar que outras pessoas experimentem aquilo que Ele experimentou. E desde que você tenha começado a seguir a Jesus, você pode ser instrumento para que outras pessoas o conheçam também. Porque Jesus Cristo disse: só tem uma condição: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, afinal de contas, sobre o que é tudo isso? Uma igreja completando 65 anos, e nós aqui reunidos para celebrar. Isso parece tão estranho aos olhos das pessoas. Talvez se você contar que você veio aqui hoje para comemorar 65 anos dessa igreja, as pessoas olhem para você e dizem: você é louco, teria coisa melhor para fazer. Afinal de contas, sobre o que é isso? Sobre o que é cristianismo? Sobre o que é Bíblia? Sobre o que é ouvir sermão? Sobre o que é participar de sociedade interna? Sobre o que é igreja? Isso, irmãos, é sobre o Rei Divino, que veio para recriar a realidade corrompida a partir da rebeldia humana, a começar pela vida de pessoas que, tendo ouvido o seu chamado, se tornam incondicionalmente seus seguidores e são transformados por Ele em instrumentos da redenção de outros. Minha oração pela igreja presbiteriana em Taubaté é que Ele ajude vocês a compreender isso nessa noite. Que é sobre isso, todas essas coisas que nós fazemos aqui. E que uma das maiores consequências de ter entendido isso, é que vocês não fiquem aqui dentro esperando que os peixes caiam nas redes, pulando nelas. Pelo contrário, que vocês saiam a pescar, ouvindo o chamado de Jesus Cristo: venham após mim, e eu vos farei
pescadores de homens. Que Deus nos abençoe. Amém.